Olá, abelhadora! Você que é nova aqui no nosso canal já deve estar se perguntando: por que abelhadora? Abelhadora é o nome que a gente deu para as nossas empreendedoras da nossa colmeia, porque o nosso lema é empreender não precisa ser uma tarefa solitária. Então as abelhas, assim como as abelhas que empreendem em conjunto, elas se juntam para produzir o mel, assim são as nossas empreendedoras que se juntam para trocar experiências, para aprender, para ter mais conhecimento e produzirem seus conteúdos, seus produtos, seus serviços. Aqui na colmeia, a gente trabalha em cima de 4 pilares. O primeiro é fortalecendo a autoconfiança da mulher, conviver com outras mulheres, ela ali vai trocando experiência, vai ganhando autoconfiança. O segundo pilar é recursos financeiros, porque ela quer empreender, ela quer investir, mas muitas vezes ela não tem apoio, então a gente tem uma parceria com o Banco do Nordeste, incentiva essa mulher, incentiva com esse recurso para ela investir no seu negócio. O terceiro é o conhecimento. A gente se encontra e a gente discute um tema e a gente aborda um tema onde leva um conhecimento para essa mulher, seja marketing digital, finanças, imagem pessoal, diversos setores, liderança. E o quarto pilar é a conexão entre essas mulheres. Então é o network. Então a gente trabalha em cima desses 4 pilares, que é autoconfiança, recurso financeiro, conhecimento e network. E se tratando em um dos nossos pilares, que é a questão da autoconfiança, eu trago aqui para você um tema muito interessante, que é como você dominar a sua voz interior. Que é essa voz que impede de você ir mais longe, que impede da gente ir mais longe, da gente ir mais rápido e da gente dar continuidade para os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, como você dominar essa voz interior? Então, eu trago aqui 5 dicas de como você deve dominar essa voz interior, de como você deve agir para você dominar essa voz interior. Então, vamos à vinheta. Nesse vídeo eu vou te explicar como você dominar essa sua voz interior. Essa voz interior que te impede de alcançar o que você quer. Na verdade, essa voz interior, ela é o resultado das nossas experiências, conselhos que a gente ouve e que a gente já viveu, seja de pai, de mãe, de avó, de amigos. Na verdade, as vozes interiores que a gente tem é o resultado dessas experiências, dos conselhos que a gente recebeu quando a gente não avalia. Então, a gente recebe aquele conselho e ali fica no nosso subconsciente, até no momento de pressão. E aí, é nesse momento que a gente não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso, e ali muitas vezes a gente se sabota por conta desses pensamentos que estão lá no subconsciente, vindo de outras vozes. Tudo isso que eu tô aqui contando pra vocês é baseado, eu aprendi, baseado no livro Dominando a Voz Interior, onde ele dá 21 técnicas para você dominar a sua voz interior. Aqui nesse vídeo eu vou abordar somente 5, que são as técnicas que eu mais utilizo para dominar essa minha vozinha interior, que às vezes quer me sabotar, que às vezes quer me diminuir, que às vezes quer me colocar em dúvida sobre a minha habilidade, sobre a minha competência, sobre a minha possibilidade de alcançar o que eu desejo. E o que acontece muitas vezes é o seguinte: a gente recebe determinado conselho e a gente não filtra. A gente não diz isso é bom, isso é ruim. A gente simplesmente aceita e não filtra. Então, por vezes, esse conselho, essa voz, vem diante de um problema. Se você observar, há alguns conselhos que não foram bons, que você recebeu, que eu recebi, e que não foram bons. Mas, em algum momento, esses conselhos impactaram lá no nosso subconsciente. Para exemplificar isso, eu vou contar a história dessa semana que ocorreu, de uma situação que eu vi e que me impactou bastante. Eu fui para um evento sobre violência contra a mulher e uma das mulheres contou a história dela, onde durante 14 anos ela sofreu abuso, o marido dela, o ex-marido,
agredia ela, batia nela e colocava ela pra baixo, ela ficava se sentindo super mal. Mas quando ela ia conversar com a mãe dela dizia para que ela tivesse paciência, dizia para ela que uma mulher separada, divorciada, era uma mulher sem valor. Então, esse conselho que ela recebia por muito tempo era da mãe dela. Então, teoricamente, era para ser um bom conselho, e quando não foi. Então, são conselhos. Então, todas as nossas vozes interiores são conselhos, são experiências que a gente vivenciou e a gente não filtrou se era bom, se era válido, se não era. Então, em algum momento, essa vozinha vai aparecer para nos sabotar, para nos colocar em dúvida se a gente é competente, se a gente é capaz de fazer aquilo que a gente deseja realizar. É preciso ter uma consciência que dentro de nós e cada um de nós existe uma heroína e uma vilã, uma vencedora e uma perdedora. E a questão é, qual delas é que domina você? Qual delas é que está no controle a maior parte do tempo? A heroína ou a vilã? Será se a vencedora ou a perdedora? É isso que consiste essa vozinha interior. A forma como você lida, a forma como eu lido com qualquer problema, ela diz muito sobre o meu condicionamento mental e emocional. Uma pessoa que é forte emocionalmente é uma pessoa que tenta de novo e de novo. Não sei se você sabe disso, mas a forma de você mudar o seu comportamento, o seu condicionamento, só existe duas formas. É através da repetição ou do forte impacto emocional. Então, ou você repete, faz diversas vezes, ou através do forte impacto emocional. Para exemplificar isso, eu vou contar uma história que aconteceu há uns 2 meses, mais ou menos, atrás. Meu filho, eu saí para passear com meu filho, eu tenho um filho, uma filha, e com meu marido a gente foi passear de bicicleta. E aí meu filho amou o passeio, ele tem 8 anos. E quando foi uma semana depois, ele disse, mamãe, vamos passear mais uma vez, eu amei. Foi o dia mais feliz da minha vida, vamos passear, vamos passear. E aí a gente resolveu fazer um novo passeio, uma semana depois, de bicicleta. E aí quando a gente tava voltando, aconteceu que ele colocou o pé dentro do garfo da bicicleta. E aí já viu, né? Foi assim, horrível ver aquela cena. E ele colocou o pé ficou lá enganchado e pra tirar. E cortou, e sangrou muito, saiu a pele. Foi horrível, terrível. E a gente voltou pra casa e durante todo o trajeto ele chorava e dizia, eu odeio essa bicicleta, eu odeio bicicleta, eu nunca mais vou andar de bicicleta. E foi assim, traumatizante. Então por algumas semanas ele dizia pra mim, mamãe, eu não aguento nem olhar pra bicicleta, porque eu me lembro do que eu passei. E aí eu fiquei preocupada, porque eu fiquei pensando, será se ele vai ficar traumatizado? Pior que ele nem sabe pedalar, então ele nem sabe andar de bicicleta. Será se ele vai crescer sem saber andar de bicicleta? Era essa minha preocupação. E aí eu passei a conversar com ele, dizer, olha meu filho, isso acontece com qualquer um, isso foi um acidente, não quer dizer que vai passar de novo. E eu fiquei falando com ele, mas ele não queria saber. E aí, algumas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, ele chegou pra mim e disse, mamãe, eu quero tentar outra vez, eu quero andar de bicicleta de novo. Eu fiquei surpresa. E eu perguntei a ele, por quê? Aí ele disse, porque eu sou um blader e um blader nunca desiste. Isso é porque ele tem um joguinho, ele assiste um desenho. A música do desenho, ele tá sempre cantando, que diz assim, nunca desista, nunca se renda, tem que lutar pelo que acredita. Nunca desista, nunca se renda, tem que lutar pelo que acredita. Então, ele ficou repetindo ali, acho que ele ficou pensando, né, sobre ele não desistir da bicicleta. E ele falou pra mim, ó, eu sou um blader e um blader nunca desiste, nunca se rende e eu vou andar de bicicleta de novo. Então, há 1 semana, 2 semanas mais ou menos atrás, a gente saiu, a gente andou e pedalou e ele venceu esse trauma e eu fiquei super feliz. E eu entendi qual a importância da repetição, que nada mais é do que ele fez ali uma autossugestão, de estar dizendo para ele que ele nunca desiste, que ele nunca se rende, que ele luta e que ele não desiste.
Eu quero contar pra vocês, eu já falei isso uma outra vez, sobre a zona emocional. Se você quiser saber mais, tem um vídeo como gerir as emoções nos negócios que fala sobre as zonas emocionais. Que a zona emocional, você tem uma zona emocional quando você está bem motivado, bem entusiasmado, que é a green zone. E aí acontece alguma coisa que lhe deixa chateado, que lhe deixa meio preocupado, que ali você vai para a yellow zone, e nessa zona há uma preocupação. Então nessa zona é onde acontece o gatilho, e ali você deve utilizar algumas ferramentas para que você não vá para a red zone, e ali você não produza, e ali você esteja mal, você esteja para baixo. A boa notícia de tudo isso que eu tô falando sobre a questão da autoconfiança é que a autoconfiança é treinável. Olha que legal. Se você for uma pessoa que diz, eu sou uma pessoa medrosa, é porque eu sou uma pessoa, eu não sou emocionalmente forte, é que eu sou uma pessoa que tem medo, é que eu sou uma pessoa... A boa notícia é que a autoconfiança é treinável. Então, você pode se tornar uma pessoa autoconfiante, uma pessoa forte emocionalmente, uma pessoa firme, uma pessoa que acredita em si mesma. E para isso, eu vou te dar 5 dicas como você desenvolver essa autoconfiança e como você dominar essa voz interior. Porque basicamente, uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que sabe dominar a sua voz interior. Essa vozinha que te sabota, que diz você não consegue, você não pode, você não sabe. Vozinha que deixa você preocupada com o julgamento das outras pessoas, que deixa você preocupada em de repente produzir um vídeo, em fazer uma venda, de fazer um contato. Então essa vozinha que te impede, ela que diz você não é capaz, você não pode. Quem é você? De escrever um livro, coisas que você deseja fazer e que por muitas vezes você se coloca em dúvida se você realmente tem essa competência. É essa vozinha. Identifique essa vozinha, ela não é sua. Ela vem de alguma forma, experiência que você teve ou de conselhos. Pode ser, essa vozinha pode ser da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu professor. Existe uma infinidade de modos, de formas de onde ela pode ter vindo, mas não quer dizer que ela seja verdadeira. Então identifique essa vozinha. E como você pode dominar essa voz interior? De que forma? Então vai aqui 5 dicas. A primeira dica é através da autossugestão. É essa que meu filho utilizou. Essa repetição de você dizer, que ele dizia para ele mesmo, como uma musiquinha, né? Nunca desista, tem que lutar pelo que acredita. Então você pode utilizar a sua autossugestão. Você dizer para você mesmo. Você dizer para você mesmo que você é competente, que você, as qualidades que você tem, a habilidade que você tem. Sabe coisas que a gente diz pro filho? Filho, você é criativo, você é inteligente, você é esperto, você é bondoso, você é generoso. Eu não sei se você utiliza essa forma para conversar com seu filho. Eu utilizo para conversar com os meus filhos. Então eu aprendi a fazer essa autossugestão comigo. Eu dizer para mim. Então, às vezes eu estou fazendo uma atividade física, ou saio para caminhar, ou saio para correr, ou estou ali dirigindo, eu faço essa autossugestão. Eu digo coisas legais para mim. Porque às vezes a nossa voz interior coloca a gente para baixo. Diz que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não deve, o que é que vão pensar de você, você é burra, você... Diz, a voz interior, volte e meia ela diz. Então, através da autossugestão, você vai trabalhar conscientemente, dizendo coisas legais para você. Você é criativa, você é inteligente, você é bondosa, você é generosa. Então, você vai utilizar coisas legais, você vai falar coisas legais pra você. E você pode utilizar ali, numa caminhada, numa corrida, ou dirigindo, fazendo atividade do seu cotidiano. Pratique isso. Pratique a autossugestão. Fale coisas pra você que vai te deixar bem, que vai te deixar... Porque todas essas informações vão trabalhar aqui, no seu subconsciente. Então, no momento de pressão, no momento de dificuldade, você vai se lembrar de quem você é, porque você mesma, você acredita em você. Então, através da autossugestão, é uma forma de você conseguir trabalhar e dominar a sua voz interior. A segunda dica é: não se compare com ninguém. Quando você se compara com alguém, o seu cérebro está ali dividido. Uma parte dele
querendo agradar quem você deseja ser, essa pessoa, uma amiga, um personagem, uma celebridade, seja alguém que você admire. E a outra parte do cérebro, ele está preocupado em você. Então, quando você se compara, você está ali te cerrando ao meio, diz Blessinger. Então, nunca se compare com ninguém. Você deve sempre se concentrar em você, se concentrar na sua habilidade. Essa é uma forma de você dominar a sua voz interior, nunca se comparando com outra pessoa. A terceira dica de como você deve dominar a sua voz interior é você escolher qual é o sentimento que você quer ter. Eu li a primeira vez essa técnica, eu duvidei que isso fosse possível, mas sim, é possível. Você pode escolher qual é o sentimento que você quer ter. Então, uma das técnicas é você lembrar de um momento no passado em que você se sentiu verdadeiramente amada e feliz. Então, você lembrar desse momento faz com que você se sinta, que você volte àquela emoção, aquele sentimento que você teve. Faz com que você escolha, que você determine qual é o sentimento que você quer ter. Então, utilize. Não utilize só esse momento quando estiver no momento de pressão. Utilize ele durante o seu dia. Lembre daqueles momentos que você teve, que você realmente se sentiu grata, feliz, alegre e opte por ter esse sentimento. Porque você pode reproduzir. O momento você não pode reproduzir, mas aquele sentimento sim. Você pode reproduzir aquele momento, aquele sentimento daquele momento diversas vezes. A quarta dica é uma dica, assim, eu hesitei um pouco em falar sobre isso, porque ela parece ser um tanto engraçada, mas essa é uma dica do Robert Kiyosaki, que está lá também no livro do Blessinger, que ele fala sobre, olha, não pode rir, tá? Que é o seguinte, quando você chegar ali naquela yellow zone, aquela zona que você tá meio preocupada, que você tá meio ficando meio para baixo, ele ensina uma técnica que é a seguinte: você deve ir para um lugar, pro banheiro, na frente do espelho, e você deve se gabar. Você vai chegar lá na frente do espelho e você vai se gabar de coisas que você fez, coisas que você se orgulha. Você pode aumentar, que quem se gaba aumenta um pouco, né? Você pode aumentar, dizer sobre você, você vai se gabar na frente do espelho. Ele conta e funciona, é que essa técnica vai ajudar também o seu cérebro, vai ali elevar a sua autoconfiança e vai atuar ali no seu subconsciente. Eu hesitei um pouco em falar, mas eu não hesitei em fazer não. Apliquei e funciona. Utilize. E a quinta dica é quando você se sentir incompetente para fazer alguma coisa, é quando você se sentir em dúvida, quando você se sentir inseguro em fazer algo. Ele diz o seguinte, para você utilizar justificativas ridículas. Como, por exemplo, digamos que você tenha que fazer enviar um e-mail, uma proposta para um cliente. Então, você não está conseguindo fazer aquilo. Aí ele diz para você fazer o seguinte, você vai chegar e vai dizer para você assim, eu não estou conseguindo enviar essa proposta porque o céu está azul. Então, você vai dizer coisas bem ridículas. Eu não tô conseguindo, eu não consigo fazer isso porque a minha camisa tem uma flor. Você tem que dizer coisas ridículas. Por quê? O seu cérebro também, ele vai entender que você não é o verdadeiro motivo. Ele vai entender que você não faz o que precisa fazer é porque você está dando uma desculpa. E aí, você vai mandar essa mensagem para o seu subconsciente que você não está fazendo o que precisa ser feito, é por uma outra razão. E aí você vai fazer agora uma nova pergunta, que é a seguinte: se eu tivesse que enviar essa proposta para esse cliente, por onde eu começaria? Então o seu cérebro vai ali buscar uma resposta para que você tome a primeira atitude. Você vai perguntar ali: se eu tivesse que fazer tal coisa, por onde eu começaria? Então, essa é uma técnica, também é válida, também eu já testei, funciona, que é você utilizar justificativas ridículas. Eu não consigo fazer isso porque hoje é terça-feira. É uma justificativa bem ridícula. E aí, o seu cérebro vai entender que você não está, na verdade, está ali
buscando uma justificativa, uma desculpa para fazer o que tem que ser feito. E aí você vai para a segunda pergunta, que é: e se eu tivesse que fazer, por onde eu começaria? Então essas são algumas técnicas, são 5 técnicas das 21 do Blessing, que mostra que a autoconfiança é treinável. Então, através da repetição, da autossugestão e da possibilidade de você calar sua voz interior, você pode ali assim ganhar mais autoconfiança. Há uma coisa que ele fala bem assim: quando é aquela voz vem te sabotar, vem dizer alguma coisa que você não pode, que você não consegue, você agradece e você vai em frente. Porque falta de confiança nada mais é que o medo do desconhecido. A confiança é algo que te preocupa antes de você realizar uma tarefa. Dificilmente você vai se preocupar com a confiança quando você estiver executando. Então, execute. Não tenha medo, execute. Eu costumo dizer que o medo morre de medo da ação. Então, pratique hoje mesmo essas 5 dicas. É possível que sua vozinha interior esteja aí dizendo que nada, não funciona nada, que dica mais ridícula, que coisa mais boba. Cale a sua voz interior e pratique já. Depois, coloque aí nos comentários se você gostou, se você praticou, se você utilizou e se funcionou. Comigo, funcionou muito bem. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que mais pessoas, mais mulheres possam aprender, para que assim a gente possa ter mais executoras, mulheres que são donas das suas vidas, das suas carreiras, dos seus negócios, mulheres que são realizadoras. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.